Paz do Senhor para os amados irmãos, esse que vos falam é o pastor Silas Teixeira, pastor da ADS, Parque Independência. Estamos aqui dando início a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical com o seguinte tema: os princípios divinos em tempos de crise. Estaremos dando início neste trimestre com a lição de número 1, que tem como título Daniel ora por um despertamento. Uma lição muito importante que acredito que será de grande relevância para a sua vida espiritual, para nos despertarmos. Nessa lição, nós vamos entender a importância, primeiro, de orarmos, segundo, de ler a palavra de Deus e terceiro, nós termos o cuidado de estarmos despertos, estarmos sempre atentos à vontade e à soberania de Deus. Eu queria ler com os irmãos o texto áureo dessa lição, que está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. A verdade prática dessa lição também nos chama muita atenção, quando ela diz: o crente dedicado à oração pode exercer, olha que coisa linda, a verdade prática, pode exercer influências no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Que maravilha! Então, nessa lição, nós vamos entender que o tema principal, que é a oração, foi destacada pelo jovem Daniel, aquele jovem que foi levado cativo para a Babilônia, com seus 15 anos de idade aproximadamente, mas Daniel, ele colocou o propósito de orar a Deus. Ele se destacou em oração, ele se destacou como um verdadeiro servo de Deus. E aí nós encontramos nesta lição, eu posso destacar 5 itens importantes que nós podemos destacar com a atitude de Daniel. Mesmo sendo cativo, mesmo sendo visto a sua nação sendo destruída pelo rei Nabucodonosor, mas nós vamos ver aqui, primeiro, a importância da oração. A oração nós podemos destacar o conselho de Paulo para a igreja de Tessalônica, né? Nós orai sem cessar. Quando Paulo ali, ele ensina aquela igreja, no capítulo 5, versículo 17. Segundo, a importância de estar aplicado na leitura, na palavra de Deus, nos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Terceiro, a santificação, a separação. Exemplos que Daniel nos deu, ele colocou no teu coração de não se alimentar com os manjares dos reis. Ele colocou no teu coração de não participar de rituais pagãos do povo da Babilônica. E o quarto, o avivamento. Trazer o avivamento, o despertamento e ser um influenciador na hora do avivamento e chamarmos a atenção para outras pessoas também no despertamento da oração. E 5, mesmo sem saber, olha que coisa linda, esse exemplo lindo de Daniel, que nós vamos aprender nessa lição. Mesmo sem saber quando que a vitória aconteceria, quando que Deus iria agir, mas ele nunca deixou de crer. Podemos discorrer nesta aula esses seguintes propósitos, essa importância para nós termos certeza que a oração de um justo, como está em Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o livro, a importância da leitura da Bíblia, a importância de estudarmos a Bíblia.
Daniel, ele quando começou a ler o livro do profeta Jeremias, ele observou que, lendo a palavra, ele lendo o livro do profeta Jeremias, especificamente no capítulo 29, versículo 10, ele observou que os tempos do cativeiro babilônico, que foi o segundo cativeiro de 70 anos, estava para se findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse prestes a acontecer na direção de uma mudança radical, ou seja, ele leu o livro do profeta Jeremias, ele observou as palavras proféticas que Jeremias tinha mencionado no seu livro e chamou a atenção, opa, está acabando o cativeiro, alguma coisa vai acontecer. O que podemos aprender com isso? O que podemos aprender com isso? É entendermos que mesmo quando nós não visualizamos algo terreno, algo material, de algo que pode acontecer, o que nos resta fazer é orar e saber que a qualquer momento a graça e o poder de Deus irá se manifestar. Assim começou a orar, assim Daniel começa a orar, com jejum, buscando a Deus em oração, cobrindo-se de sacos de cinza, em sinal de profunda tristeza, ele ora com perseverança. No momento de tristeza, existia nesse momento no coração de Daniel dois sentimentos. Primeiro, o sentimento da tristeza, porque ninguém queria ser escravo, ninguém nasceu para ser escravizado por alguma coisa ou por alguém. Todos querem ser livres. E Daniel ali, ele estava como escravo. Então existia o sentimento de tristeza por ver o seu povo, a sua nação sendo escravizada. Mas existia no coração de Daniel também a esperança de que algo iria acontecer. Deus iria fazer alguma coisa para findar aquele cativeiro na Babilônia. Daniel vivia uma vida de consagração a Deus. Isso dava-lhe condição, amados, dele orar a Deus. A Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento. E ele escutará a oração do justo. Daniel não se misturou com o paganismo, ele vivia conforme a consciência, no temor do Senhor. Daniel foi considerado um estadista, ele foi um exemplo, um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel, ele foi um exemplo, os crentes daquela época, dos crentes do passado, ele é um modelo para os crentes atuais e é um modelo para futuras gerações. Então Daniel, ele vivia uma vida de consagração a Deus. O que é viver uma vida de consagração? Talvez você pode perguntar, pastor, explica o que é viver uma vida de consagração. Vida de consagração é uma vida de separação, é uma vida de dedicação. É quando eu me dedico, eu me separo, eu sei que aquilo é pecado, eu sei que aquilo ali vai me edificar, aquilo ali vai me aproximar de Deus. Não, se não vai te aproximar de Deus, se não vai te edificar, evite aquilo, evite essa situação. E assim Daniel viveu em constante oração e com uma vida consagrada, né? E aí com isso tudo, com esses preceitos espirituais, Daniel adquire para ele uma estatura espiritual, que o quê? Que o capacitava para enfrentar verdadeiros combates em oração. Isso é muito sério. Há pessoas que vivem há muito tempo, talvez na igreja, frequentam cultos, até leem a Bíblia, mas não buscam uma estrutura espiritual em oração para poder viver embates, viver combates. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva nas suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa um combate, viver uma guerra em oração. O que significa? Perseverar firmemente em oração. É o que Paulo escreve em Romanos 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e
e perseverar em oração. Perseverar em insistir, mesmo na luta. Talvez você orou um dia e achava que as coisas iriam acontecer naquele dia, não aconteceu. Orou um mês, nada aconteceu. Está orando um ano e parece que nada vai dar certo. Aí está a estatura, aí está a base de quem tem uma vida de oração. É saber que Deus, Ele vai agir no tempo dele, na hora dele, para responder o seu clamor. Agora, o segredo disso tudo aí é a perseverança. Perseverança. Só é vencedor quem chega até o final. Só é vencedor quem insiste. Só é vencedor quem ora, quem busca. E nós aprendemos isso com Daniel. Daniel, ele porém tinha por hábito de orar 3 vezes ao dia, quando a sua própria vida, bem como dos seus amigos, e todos alcançou. Não só Daniel, amados, não só Daniel. Olha a importância de sermos influenciadores na oração. Olha a importância que nós temos de viver uma vida de consagração, de separação e de oração. Daniel, ele teve a sua vida poupada, bem como dos seus amigos. Os sábios estavam em perigo. Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Eu gosto muito daquele hino, do casoeiro evangélico, que diz que Jesus Cristo, ele teve muitas vitórias, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória com o poder da oração. Então, amados, oração é uma atitude de você clamar a Deus. A oração é o meio de você se comunicar com Deus. Está se sentindo fraco? Ore ao Senhor. Está se sentindo fortalecido? Ore a Deus. Está precisando de uma resposta? Ore a Deus. Não está precisando? Está tudo resolvido? O vento está soprando em teu favor? Continue orando. Orai sem cessar. Esta é a palavra, a orientação, orar sem cessar. Coincidindo, queridos, com o período da oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com o povo medos e persas. O rei da Babilônia, na época, era Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, na cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar, então, organiza uma festa para os seus grandes. Estando já todos embriagados, mandou trazer os vasos sagrados, aqueles vasos que tinham sido retirados do templo santo, lá em Jerusalém. E aí eles, trazendo os vasos trazidos do templo de Deus, eles introduzem aqueles vasos para uma festa pagã. Eles e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos, ou seja, foi o ponto final das atitudes de Belsazar. Houve então, começa a acontecer a materialização daquilo que Daniel buscava a Deus. Eu queria chamar a atenção a respeito desta festa, de justamente a oração com propósito. Nós temos que aprender a orar com propósito. Para que você ora? Por que você ora? O que você quer que aconteça através da sua oração? A sua oração não pode ser algo aleatório. Eu vou orar porque o pastor manda orar. Eu vou orar porque se eu orar... Não, você tem que ser objetivo nas suas orações. Jesus certa vez ensinou: pedes e não recebes porque pedes mal. Então é importante que haja uma objetividade. Você tem que focar aquilo que você quer e pedir a Deus. E aí, naquela festa, já começamos a entender e ver a resposta da oração de Daniel. Houve uma intervenção divina. O rei viu que dedos da mão de um homem escrevia na parede, defronte do castiçal. Acabou-se a alegria daquela festa.
os joelhos do rei tremiam, os sábios, os astrólogos, não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. O que acontece? Daniel é introduzido na festa, interpretou o texto escrito na parede. E entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Ou seja, era o início da intervenção divina e a resposta das orações de Daniel. Tudo que aconteceu na vida de Daniel, amados, foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramentos e vitória contra todos os seus inimigos. Glórias a Deus, glórias a Jesus, porque sabemos que a oração, ela vale muito. A oração de um justo, ela pode muito em seus respeitos. No tópico 2, nós vemos aqui a resposta das orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus. Olha que coisa linda, é quando nós oramos, lembrando que Deus fez promessas em nós. E aí você pode dizer: eu creio, Senhor, nas tuas promessas. E Daniel é registrado pelos profetas Jeremias: vos visitarei, cumprirei todos vós a minha boa palavra, tornando-os a vós trazer este lugar. Com a queda do reino babilônico, se deu início com o governo do rei Ciro, e as coisas começaram a evoluir para que o povo se tornasse livre do cativeiro. A Bíblia relata que realmente aconteceu. No primeiro ano que o rei Ciro, o rei da Pérsia, ele começou a se cumprir a palavra dita por Jeremias: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus muda intenções dos corações. Que nós possamos crer na oração, que nós possamos acreditar que Deus, ele é poderoso para mudar circunstância. O resultado de um despertamento proveniente de Deus sempre irá fluir através da oração. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor não teve essa visão, mas Ciro foi alcançado através da oração de Daniel, que mudou toda aquela situação. Que Deus venha te abençoar, que você possa acreditar, que você possa crer que a tua oração, ela tem poder de mudar a circunstância. A tua oração, ela pode mudar toda uma história. A oração de Daniel mudou a história do povo que estava cativo na Babilônia. Talvez você tenha alguém que precisa ser liberto. A tua oração tem poder para mudar. Mudar a história do Brasil, mudar a história do mundo, mudar a história da tua igreja, mudar a história da tua vida. Então, fique com essa palavra. Orai sem cessar e não desiste. Persevera, porque o Senhor é contigo. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em vossos corações. Que esta palavra possa alcançar a sua vida e você acreditar em tudo que foi falado no poder da oração. Mas eu gostaria de te agradecer pela tua atenção, você que reservou um tempo para nos ouvir, para ouvir esta rápida ilustração da palavra de Deus, e eu gostaria de orar por você, para nós encerrarmos e terminarmos esta aula, tá bom? Aonde você está, você pode colocar a mão no teu coração que nós estaremos orando. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, desta aula, desta palavra que foi ministrada, e todos aqueles que assistiram, Senhor, que Tu venha falar no coração dos Teus filhos, que Tu venha fortalecê-los, que Tu venha renová-los, e que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha dar força para nos momentos de dificuldade, eles Te buscarem, orarem a Ti e acreditar que a resposta virá, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.